Muito bem, então agora vamos começar aí a tratar propriamente do romance. História que começa já o narrador nos contando, era no tempo do rei. Muito bem, ele não se preocupa em explicar exatamente que tempo é esse, que rei é esse. A história ela é toda ambientalizada na cidade do Rio de Janeiro, no tempo do rei Dom João VI. Então é só para a gente recordar um pouco, a corte portuguesa sai de Lisboa, se transfere para o Rio de Janeiro em 1808 e permanece estabelecida no Rio de Janeiro como nova capital já do Reino Unido, formado por Portugal, Brasil e Algarves. Dom João chega na condição de príncipe regente, sua mãe, Dona Maria I, ainda estava viva, porém, após a morte da mãe, ele, já no Rio de Janeiro, assume o título de Dom João VI. Portanto, todo o enredo está ambientalizado na cidade do Rio de Janeiro durante aí o governo joanino, entre 1808 e 1821. É um período marcado por profundas mudanças políticas, que vão trazer consequências tanto para a história de Portugal, mas acima de tudo para este processo que vai culminar na independência do Brasil em 1822. Muito bem, todo o enredo é marcado aí por personagens que compõem a classe média baixa. Portanto, nós não vamos encontrar aqui no romance personagens notáveis, da aristocracia, da corte. Embora o tema seja urbano, o cenário é mais subúrbio, é mais popular. Os fatos, as tramas são corriqueiras, são cotidianas. É por isso que muitos classificam o romance como um romance de costumes, um romance pitoresco, um romance popularesco. É um romance carregado de humor e de ironias. A linguagem do texto é uma linguagem muito acessível, até porque o narrador nos quer passar aí a própria dinâmica daquele momento, com linguagens mais simples. No entanto, atenção, o linguajar que eu me refiro aqui, simples, popular, é um linguajar popular para a época, para o período. Talvez até por isso o leitor de hoje não se familiarize tanto com as terminologias, as expressões. A história tem como protagonista Leonardo, o Leonardinho. Leonardo, ele é uma espécie de um herói às avessas, como muitos consideram aí um anti-herói. É um aventureiro sem aventuras. É um sujeito que vai ter a sua vida narrada aí, uma vida repleta de imprevistos, de situações engraçadas. Ele que vai buscar sempre uma vida cheia de prazeres. Ele não vai ter muitas responsabilidades, não vai querer assumir muitos compromissos. Pois bem, tudo começa, o narrador aqui expõe a história a partir da origem do nascimento e do seu batismo. Na origem, ele nos põe aqui um pouco da história dos pais. Ele começa aqui tratando de trazer com detalhes a função dos meirinhos do tempo do rei na cidade do Rio de Janeiro. Os meirinhos eram os oficiais de justiça, não gozavam assim de tanta honra, de tanto privilégio. E entre esses meirinhos está Leonardo Pataca. Pataca é um apelido, porque aqui no Rio de Janeiro ele vai se demonstrar um sujeito muito ambicioso, pensar muito em dinheiro. Em virtude disso ele recebe esse apelido Pataca, que representava uma quantia de dinheiro, em virtude desse seu comportamento aí muito ambicioso. Ele, Leonardo Pataca, que é um português, e na viagem de navio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, conhece Maria da Hortaliça, uma quitandeira que vivia em Lisboa, uma salóia. Notem aí uma personagem também com uma função muito simples, muito popular, e ambos se conhecem no navio. É um encontro muito curioso. Ele
com a sua pisadela e ela com um beliscão. Ambos se apaixonam no próprio navio e ao desembarcar, Maria já está embaraçada, já está grávida. Uma gravidez que é desenrolada aqui com muita rapidez, denotando um pouco uma expectativa ao leitor de um parto prematuro. No entanto, nasce um menino robusto, gordo, chorão e que mama por mais de 2 horas. E assim prossegue a história no próximo vídeo.